Olha aí, meu amigo, o mercado financeiro já mandou a real. O Brasil está parando economicamente. Aqui é o senhor André Esteves, lá do BTG Pactual, né? O chefe lá do banco aí, né? O sócio sênior do BTG Pactual, participando de um evento ontem do próprio BTG Pactual, né? O CEO Conference. Eu acho que foi onde o Haddad falou também, né? Foi nesse evento aí, mas enfim. O André Esteves fala aqui que já há sinais claros de desaquecimento da economia, inclusive tocando na ferida da questão do fiscal. Falou que o fiscal está muito frouxo e é por isso que as coisas vão desandar. Pois é, bastante evidente isso, mas nesse evento aqui teve mais coisa interessante. Por exemplo, aqui, o pessoal da SPX Capital, né? Rogério Xavier, sócio fundador dessa empresa, falou o seguinte, né? Que o Banco Central vendeu uma quantidade absurda de dólares no final do ano passado e também no começo deste ano, mas isso nem se compara com o que o Banco Central vai vender em dezembro de 2025. Sim, mais alta no preço do dólar no câmbio e mais fluxo de grana de reservas cambiais sendo torradas para tentar salvar as besteiras, as bobagens que o governo Lula faz na economia. Vamos conversar sobre isso aqui, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal. Com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso. Pois bem, evento acontecido ontem, terça-feira, dia 25, CEO Conference da própria BTG Pactual, e o André Esteves mandou a seguinte real, né? Aconteceu lá em São Paulo esse evento e ele afirmou que a economia já está desacelerando, né? Ele falou que é mais ou menos assim. Você tá dirigindo um carro e você tá com um pé no freio e o outro no acelerador. E obviamente isso não dá muito certo, né? E aí ele falou que parece muito claro, né? Eu acho que é mais do que claro, inclusive, que a política fiscal que foi adotada pelo governo Lula está frouxa. E o Banco Central, por sua vez, está adotando uma política monetária muito apertada. Então você tem duas políticas macroeconômicas diferentes, a fiscal relacionada principalmente a gastos públicos, ao equilíbrio do orçamento, e do outro lado, a política monetária que visa manter o poder aquisitivo da moeda, ou seja, impedir que a inflação dispare. E é claro que você tem um cenário hoje com uma taxa Selic que caminha para 15% ao ano, uma coisa desesperadora. Sim, uma política fiscal, uma política monetária, perdão, muito apertada, muito rígida. O grande problema é que ela tem que ser dessa forma, porque o governo Lula não faz a sua parte. Ele libera muito o âmbito fiscal, uma política muito frouxa, isso tem que ser compensado de algum lado. Então, ele fala que, aqui o André Esteves fala que o ideal seria o seguinte: você ter uma combinação em que a taxa de juros não precise subir tanto assim, porque o fiscal está sendo apertado, está sendo contido. Aí não tem necessidade de você conter tanto o avanço da inflação quanto em outros cenários, né? Para ele, essa aqui seria a combinação economicamente mais otimizada. Então, o que está acontecendo hoje é o exato oposto disso. Você tem um fiscal solto e aí a política monetária tem que apertar um pouco ou muito, tem que enfiar o pé no freio mesmo para o carro não bater de vez por aí, né? Então, ele inclusive fala o seguinte, que o tempo de desaceleração da economia brasileira vai ser mais longo do que originalmente se previa. Tipicamente, é o modelo brasileiro, isso aí de gestão de economia, uma expansão fiscal seguida de uma contração, uma queda na economia, que depois é seguida de uma nova expansão fiscal. Nunca tem um crescimento legítimo, orgânico da economia via mercado, via iniciativa privada. É sempre o governo enfiando o pé na jaca, depois tendo que segurar isso muito, quebrando um monte de empresas nesse caminho, depois enfiando o pé na jaca de novo e assim vai. A galinha voa, a galinha cai de cara no chão, depois voa de novo, depois cai de cara no chão e por aí vai, né? Aí o André Esteves diz que a economia vai desaquecer um pouco mais leve do que seria necessário e a inflação vai convergir para a meta um pouco mais longe do que o necessário. Então, vai ser um período mais comprido e talvez mais extenuante de correção econômica.
O grande problema nisso aí é outros governos conseguiriam lidar com isso de boa. Seria necessário um período de transição para que a economia ficasse mais saudável e sustentável. O governo Lula vai deixar isso aí acontecer, né? Ou então o governo vai ter uma ansiedade, conforme ele falou aqui, né? Uma ansiedade de ver a economia desaquecendo, o PIB caindo, que hoje, convenhamos, é a única coisa que o governo Lula tem para apresentar em matéria de indicadores econômicos, e aí vai enfiar o pé na jaca, vai descumprir as regras fiscais. André Esteves diz que isso seria um erro, mas definitivamente não está fora de cogitação, muito pelo contrário, eu diria que é a grande probabilidade, é o cenário mais provável, é esse aqui, né? Então ele falou que dá aquela assoprada no Fernando Haddad, que conforme eu falei participou desse evento. Cumprimos o arcabouço fiscal no ano passado, mais ou menos, né? Não é bem assim, e falou que vai ser cumprido este ano, mas aí ele falou, né, que ainda assim deveria haver mais rigor na questão fiscal, justamente para não sobrecarregar tanto a economia e causar uma desaceleração tão prejudicial ao Brasil de forma geral. E conforme eu falei também, outro camarada que discursou lá, né, teve uma fala nesse evento aí do BTG Pactual, que é o senhor Rogério Xavier, sócio fundador da SPX Capital, falou o seguinte aqui, né, a respeito do dólar, da cotação do câmbio, né? O Banco Central vendeu 25 bilhões de dólares entre 1º de dezembro e 4 de janeiro deste ano, 1º de dezembro do ano passado, 4 de janeiro agora, então um intervalo de 35 dias para conter o valor do dólar e conseguiu razoavelmente conter isso. O dólar está aí na casa dos 5,70, que é muito alto ainda, né? Acho que está até um pouco acima disso de forma geral, mas vai piorar de fato, né? E aí ele diz o seguinte, que o Banco Central vendeu uma quantidade absurda de dólares lá atrás, mas não está nem perto do que vai vender em dezembro de 2025. Ou seja, 25 bilhões de dólares é fichinha, isso não vai ser suficiente neste ano, no final deste ano aqui. E obviamente o ponto que ele coloca é a questão eleitoral. O governo vai gastar mais dinheiro, vai injetar mais dinheiro na economia para fazer aquela bonança ilusória, né? Aquele voo da galinha econômico. Isso vai gerar mais inflação, vai depreciar a moeda brasileira e vai fazer o dólar ir para as alturas, piorando ainda mais esse cenário. Aí como é que você diminui taxa Selic com o dólar disparando? Você quer acabar com o real, você quer que o dólar bata R$10. Não vai dar para diminuir a taxa Selic. E na medida em que o Banco Central vai torrando reservas cambiais, essas reservas vão só caindo, porque o Banco Central não vai recuperar isso agora. Teria que fazê-lo às custas de mais dívida pública, que geraria o quê? Mais dinheiro circulando, mais inflação, aumento da base monetária e o agravamento de todos esses fatores. Isso aqui é dólar que não vai voltar mais para o cofre do Banco Central, pelo menos não tão cedo, né? Então, realmente, a situação tende a ficar muito pior, a economia tende a se desacelerar, e isso vai trazer todo aquele cenário que nós já vimos no passado, né? A boa notícia é que isso vai acontecer em época eleitoral, vai ferrar com a popularidade do Lula. A má notícia é que todo mundo vai perder nesse cenário. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.